Sua carreira começou nas artes plásticas. Então, conta um pouquinho pra gente. Como é que foi, né? Você ingressou na faculdade de artes plásticas. Como é que foi essa experiência? Na verdade, eu comecei os dois juntos, porque eu sempre, desde criança, quis ser artista, pensando nas artes visuais e passei ali na faculdade de artes plásticas, acabando o colégio, mas surgiu aquela dúvida, o que eu vou fazer com isso, né? Então, vou trabalhar como monitora, né, num primeiro momento ali, um estágio no museu, numa galeria, vou dar aula, o que eu vou fazer com isso? E aí, quando eu comecei a pensar como que eu ia trabalhar como artista num primeiro momento, porque você não sai já, né, sendo representada por uma galeria, você começa ali como todo mundo, né, no começo. E então, meu pai e minha mãe vieram com essa ideia da arquitetura. Por que você não pensa, né, paralelo a artes plásticas, estudar também arquitetura? E eu jamais tinha pensado nesse assunto. Foi muito engraçado, porque quando eu comecei a abrir os olhos para a arquitetura, eu me apaixonei. Eu falei, gente, não, calma, por que eu nunca pensei nisso antes? E aí eu resolvi prestar o vestibular para arquitetura também. E entrei nas duas faculdades ao mesmo tempo. Então, eu cursei os dois ao mesmo tempo. Foi uma loucura. Eu falo que sempre minha vida foi bem corridinha, assim, desde sempre. Porque eu fazia as duas faculdades e eu tinha 2 estágios. Porque eu queria experimentar mesmo, assim, as duas áreas. Então, eu era professora, eu era auxiliar de professora, né, numa escola, num colégio ali para aula de artes mesmo, para criança. E foi um desastre. Eu dava aula para adolescentes, mas eu era praticamente uma adolescente. Então, foi realmente, assim, um desastre. E eu fazia estágio num escritório de arquitetura. Que legal. É. Exercendo as duas, né, Sim, profissões. experimentando, né? Os dois lados. E fui levando os dois até que chegou ali no 4º ano de artes plásticas. Eu tava, assim, bombando, modéstia à parte. Tava sendo representada por 3 galerias de arte. Eu tava ganhando prêmio em salão. Ganhei um prêmio no Instituto Tomiotaki, que foi uma sala só para mim, assim. Ganhei exposição fora. Foi muito, muito especial aquele ano para mim. E eu resolvi trancar a arquitetura, porque eu não tava dando conta. A arquitetura tem muito trabalho braçal. Né? Então, foi assim, a tua última decisão sábia, né? Daí em diante desandou. eu virava noites ali, né? Fazendo trabalho. E sabe que eu tenho uma irmã que ela é médica. E a minha mãe, né, falava que a minha irmã, ela dormia muito mais do que eu. Porque ela chegava do plantão e dormia depois. Eu não, eu virava à noite e no dia seguinte tinha que trabalhar. Não tinha descanso. Não tinha descanso. E a gente virava noite mesmo, né? Quem faz arquitetura sabe. E então eu resolvi dar esse tempinho da arquitetura para me dedicar às artes plásticas. Mas eu não me desconectei totalmente. Eu fui trabalhar na Patrícia Anastasiades, que é um escritório de arquitetura que eu adoro. A Paty foi uma grande inspiração para mim. Mais tarde eu conto o porquê também, fora da vida profissional. E então ela falou, não, tudo bem, você pode ficar aqui estagiando mesmo sem cursar arquitetura. Porque a gente sabe que é um break ali que você vai ter na sua vida. E você continua com esse link na arquitetura. E para mim foi fundamental. Porque eu vi que realmente eu precisava. Mas estava claro para ti que seria um break mesmo, que tu irias retornar? Sim, eu só queria me dedicar aquele ano às artes plásticas. Porque, realmente, assim, eu estava viajando muito, as exposições demandavam montagens de trabalho, eu fazia muita instalação na época, que é site specific, que a gente chama. Então, eu tinha que viajar e ficar montando a exposição por 3 dias. E aí, eu perdi a aula. Então, assim, eu falei, não, tudo bem, vou trancar. Só que o que aconteceu? Quando eu estava terminando esse 4º ano de artes plásticas, eu engravidei. Sim. Tava muito parado, né? Tava muito parada a vida. Tinha muito compromisso. E aí, eu voltei para arquitetura. E logo, minha filha nasceu. Então, eu sempre digo, eu tive 15 dias de licença maternidade. Porque a faculdade, eu tinha a licença por falta e não por nota.
Então, eu podia faltar pela licença maternidade, mas se eu não entregasse o trabalho, eu não ia receber a nota. E eu não podia mais pegar nenhuma DP ou nada do tipo, porque eu já tinha trancado. Ai. E aí eu corri o risco de perder a faculdade. Então foi uma loucura. Eu nunca peguei nenhuma DP, mesmo com um bebê recém-nascido na cola. DP é a famosa Dependência. recuperação, né? É. Não teve a nota mínima e na arquitetura a gente fala isso, a gente chama de DP. E foi uma loucura, mas aí eu voltei a estudar arquitetura, me formei e as artes plásticas acabou ficando um pouquinho de lado naquele momento de finalização da faculdade de arquitetura. Mas eu vejo como algo junto. É engraçado que eu não consigo desconectar as artes plásticas da arquitetura. Para mim, sempre caminhou muito junto. Eu ia te perguntar sobre isso. Você fazia instalações, assim, já era uma coisa meio arquitetônica, né? Total, exatamente. Então, esse site specific, né, que é um nome que a gente dá para instalação nas artes visuais, é você trabalhar com arquitetura. Assim, querendo ou não, é você trabalhar com espaço, né? A sensação da pessoa no espaço. A relação de quem está ali e, enfim, viver o que a obra faz a pessoa sentir no espaço. Por isso que a gente chama de site específico.